Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma quinta-feira, um Evangelho no Lar da nossa querida Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz. Vamos dar início à nossa noite de Evangelho, e eu vou ler aqui o capítulo 16 do livro Pão Nosso, A Quem Obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre, transforma a obediência que nos salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho e instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então vamos lá, após essa leitura, dar início à nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais este momento de oração, em que o Evangelho adentra os nossos lares de uma maneira maravilhosa. A presença do Cristo, que se faz agora dentro de nós, pode iluminar os nossos ambientes de nossas casas. A presença de Jesus, que toca agora os nossos corações, que somente ao pronunciar o seu nome já ocorrem curas. As águas que estão em nossas casas estão sendo fluidificadas. A presença de Jesus nos intui neste momento, queridos, a sentir os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que são os nossos protetores, nos dando um passe, nos ajudando a preparar o nosso campo mental, preparar o nosso pensamento e o que a gente chama, né, o nosso coração, para poder receber as palavras da noite de uma maneira tão adequada, tão bem-vinda, que essas palavras possam transformar as nossas ações e as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos estar em sintonia com essa espiritualidade maravilhosa que nos circunda e que nós possamos sempre nos tornarmos pessoas de bem. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje será feita a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 31. Quem gosta de seguir com o livro do Evangelho, tá? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 31. Quem fará a leitura para a gente será a nossa querida irmã Edenilce. E a palavra da noite fica daí com a explicação de nossa irmã Maria. Boa noite a todos. Proveito dos sofrimentos para outrem.
Os que aceitarem resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalha somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente? Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se impõem, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes, moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-lo do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Passo a palavra para a Maria. Obrigada, Edenilce, Marilyn. Boa noite a todos. Esse trecho do Evangelho, à primeira vista, assim, não nos chama muito a atenção, porque ele fica lá no finalzinho, né, do Bem-aventurados os aflitos, é o último item. Mas a gente, olhando, lendo, prestando atenção, nós vamos ver que São Luís nos traz riquíssimos ensinamentos em tão poucas palavras aí, né? Esse trechinho aí tão curtinho. Para comentar esse pequeno trecho, então, eu trouxe para vocês um acontecimento com o Chico Xavier, quando do desencarne do seu irmão José Xavier. Quando o irmão do Chico desencarnou, todos, né, em sua casa, claro, ficaram muito tristes. E principalmente porque, além de irmão, ele era amigo, bondoso, compreensivo. Então, o Zé Xavier, ele representava muito para o Chico e para toda a família, né, para todos os familiares. E o pai do Chico, ele estava desolado. Ele estava ali, tristonho, parado ali à porta, olhando o corpo do seu filho estendido ali na sala, que naquela época era assim que se velava, viu, gente, os corpos. Era na própria casa mesmo. E ele estava muito triste, porque era um filho que partia. E o pai do Chico, ele não era espírita, né, como o Chico. Ele, na realidade, ele suportava, vamos dizer assim, né, ele via, assim, com muita má vontade o trabalho que o Chico realizava, né, em favor ali do Evangelho. Então, para piorar ainda isso, né, naquele dia tão doloroso ali, o Chico, ele não parara de trabalhar. A luta do médium ali, do Chico, continuara mesmo naquele dia, porque os sofredores procuravam ele, mesmo sabendo da morte do seu irmão, mesmo sabendo que naquela casa estava acontecendo um velório. E por isso que era de muito mau humor, né, que o pai dele recebia o povo que vinha ali, né, falar com o Chico em busca de ajuda naquele dia. Ele já não gostava, né, muito dos atendimentos que o Chico fazia ali no dia a dia, da atenção que o Chico dava para aquelas pessoas. E naquele dia, então, principalmente como estava em sofrimento pela morte do José, toda pessoa que chegava ali procurando por Chico, ele recebia grosseiramente. Ele olhava e falava: o que vocês querem? Vocês querem o quê? Aqui receita? Para quê? Não estão vendo que o irmão do Chico está morto? Ele está aqui, ó, na sala. E o Chico nada fez pelo irmão. As receitas não servem de nada. Vocês não estão vendo que o próprio irmão do Chico morreu?
Então deixa de bobagem, vão embora. Porque o Chico, ele não cura ninguém. E Chico, com toda aquela brandura, né, aquela serenidade, sorriu e disse que de fato ele tinha razão. Ele disse: eu não curo ninguém. Nem Jesus curou a todos. Como quem diz, né? Quanto mais eu, um simples servo do Cristo. E é claro, né, que a indignação do velho Xavier, ela era justificável até um certo ponto. Porque no seu entender, aquela multidão ali, procurando Chico insistentemente, sem nem sequer dar o direito do Chico sofrer ali com a família, porque era isso, né, que o pai dele entendia, né, que ele tinha que estar ali, sofrendo ali junto, ali, naquela penúria, naquele desespero. Aquilo era demais para ele. Para ele aquilo era um desrespeito. Ele não conseguia aceitar. E de fato, o dia era de muita dor. E Chico também estava atingido pela dor. Mas mesmo assim, ele compreendia ali o seu pai, aquela atitude do seu pai, compreendia a sua revolta, até o seu deboche ali a respeito da sua mediunidade, do seu trabalho com as pessoas que o procuravam. Mas a dor da separação ali, do irmão, do desencarne do irmão, não impedia o Chico de continuar sendo bondoso, de ver o pai com os olhos da compaixão, com os olhos do amor. E essa atitude, né, do Chico, se nós voltarmos lá para trás, o tempo, lá em 2000 anos atrás, foi a mesma que Jesus teve quando os fariseus gritavam, né, enquanto ele morria na cruz: se és o Salvador, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz, se podes, e vem libertar Israel. Médico, cura-te a ti mesmo. Mas Jesus permaneceu ali, indiferente às palavras daquelas pessoas, né, aquelas pessoas exaltadas. Embora ele tivesse todo o poder para não estar vivenciando ali aquela dor, ele cumpriu até o fim o que lhe foi atribuído. E ele não precisava, né? Ele não deveria, na realidade, ele descer da cruz, mesmo podendo fazê-lo, porque aquela era a sua hora e não tinha o direito de fugir aos desígnios de Deus. E era essa mesma compreensão que Chico, em relação ao desencarne do seu irmão, que era a mesma compreensão que ele tinha. Ele deveria passar por tudo aquilo. Ele deveria ver o irmão morrer, pois era o desígnio da lei de Deus. Né? Era o desígnio da lei de Deus que o seu irmão partisse antes dele. E esse era o entendimento que o seu pai não tinha. Há muita gente que se revolta e acredita que isso ou aquilo, né, poderia ter salvo seu filho, ter salvo sua esposa ou sua mãe. E esquecem que todos nós iremos partir. Todos nós iremos deixar o nosso corpo físico. E que este dia chegará no justo momento. Até mesmo Jesus, em toda a sua glória, teve a sua hora. Então a gente tem que compreender essas coisas e viver em paz, com gratidão à vida. Mesmo por tudo isso que o Chico, né, ouvira ali, passara, naquela circunstância, ele se resignava, porque era a vontade do Pai Eterno. E assim ele se submetia, porque ele tinha plena compreensão de que todos nós passaríamos por isso, todos nós temos que passar por isso. Então, reflitamos
Somente a resignação, a fé nos desígnios de Deus, não nos deixa chegar ao desespero. Nós encontramos forças para tudo suportar, porque acreditamos num Pai justo, num Pai misericordioso. Essa lição do Evangelho nos fala dos sofrimentos proveitosos, né, eles sejam materiais ou morais. Fala dos exemplos. E nós estamos cercados de corretos exemplos, que podem nos ajudar diariamente a nos melhorar, retirando desses exemplos o melhor que nós podemos aproveitar. Chico Xavier foi um grande exemplo na atualidade, principalmente para os espíritas. Ele dedicou-se plenamente à sua missão de escrever livros ali psicografados, todos conhecem os seus livros, né? E ele dedicou essa missão para levar a palavra de Jesus, o consolo aos irmãos de todos os lugares, no mundo todo. Ele é conhecido. Então, sempre teve uma vida simples. O Chico sempre teve uma vida simples, uma vida humilde, vivendo exclusivamente ali do seu salário e muitas vezes dando o pouco que ele tinha. Então, ele vai ser sempre um grande exemplo para nós. Nós podemos falar também dos apóstolos de Jesus. Quantos exemplos de fé, de amor, humildade, perseverança. O próprio Jesus é o nosso maior exemplo. Ele se fez humilde. Para começar, ele nasceu numa manjedoura, né? Viveu entre os simples, mostrando que é a pureza do coração que nos leva ao Pai Eterno. Esse doce Rabi da Galileia esteve entre nós há 2000 anos. Ele continua nos chamando para que nos voltemos para o eterno farol e assim evitemos tanto sofrimento, tanta dor. Basta atender ao seu chamado. Nós não prestamos atenção, né, nos exemplos constantes à nossa volta. Nós colocamos ali um véu em nossos olhos e só enxergamos o que nós desejamos enxergar. Jesus, o nosso mestre maior, ele continua enviando à Terra muitos exemplos para que os sigamos sem dificuldades. Até mesmo na nossa casa espírita, se a gente olhar, a gente tem exemplos. Sempre há aquele irmão trabalhador que sempre está ali humilde, sem alardes, doando o seu trabalho por amor. Esse nos serve de exemplo, para que também doemos um pouquinho de nós. Todos nós, sem exceção, temos algo para dar. Há muito tempo atrás, não me lembro nem quando, passou uma reportagem na televisão, vou citar aqui um exemplo também, mostrando ali um aposentado que recebia somente um salarinho mínimo para viver. E ele já beirava ali os seus 80 anos. Já deve até ter desencarnado, porque já faz tempo isso. Ele carpia terrenos baldios e ele plantava ali nesses terrenos mandioca, batata, né? Hortaliças. E ele levava para as instituições de caridade, né? Para os orfanatos, para os asilos. Então, olha só, do seu salarinho ali, que já não era muito, ele comprava sementes, ele plantava aquela semente, doava o seu tempo, o seu trabalho. E o mais importante, ele fazia isso com muito amor. Então, vamos nos mirar nesses exemplos que o Senhor nos dá. Que coisa linda, né, que esse senhorzinho fazia. Então, cada cérebro, cada mão tem algo para realizar.
algo para atender à solicitação do Messias Salvador. Nós devemos sempre estar ali, ó, com as nossas mãos ativas, trabalhando, e seguir sempre o caminho do Mestre. Nós devemos consolar os aflitos, os enfermos, assim como Jesus o fez. Mas nós não fazemos isso. Nós deveríamos, mas nós não fazemos. São poucos os que se dispõem a dar ânimo aos que se sentem desencorajados, mostrando o amor de Jesus e o seu exemplo, que mesmo na cruz pediu ao Pai que nos perdoasse, pois não sabíamos o que fazíamos. Onde estivermos, vamos então semear a semente do correto exemplo, porque sabemos que algum irmão, encarnado ou desencarnado, vai seguir esse caminho. Vamos lembrar de Francisco de Assis, que é um grande exemplo de amor. Ele tornou-se humilde à vontade de Jesus. Procurou dar amor sem nada pedir em troca. E em sua oração nos ensinou que é dando que se recebe e é perdoando que se vive para a vida eterna. E assim como Francisco de Assis, todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram para o tempo exemplos decisivos. Bezerra de Menezes, ele abdicou dos holofotes da política, né, e da posição de médico ilustre. Ele nunca quis brilhar nesse sentido. Ele partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Nós podemos citar o próprio Allan Kardec, que por mais de uma década sofreu insultos, sarcasmos ali dos seus contemporâneos, mas ele nunca desanimou e nos entregou esse luminoso patrimônio da codificação espírita. Enquanto que nós, quando algum infortúnio bate à nossa porta, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Reclamamos contra o infortúnio que nos visita e nos desesperamos sem reação construtiva nessa hora de luta. Nos esquecemos de Jesus e dos seus aprendizes abnegados que o seguiram, que tiveram um caminho marginado de prantos, de sacrifícios. Então, quando o carro da nossa vida física, nós aqui, esse corpo, estiver transitando pelo vale da aflição, vamos recordar a paciência, a resignação e continuar trabalhando, confiando e servindo em Jesus. Então, vamos seguir os exemplos, meus irmãos, e sermos exemplos no nosso lar, no nosso trabalho, na comunidade que participamos. E qual a bagagem que queremos levar ao desencarnar? Nós acreditamos numa vida futura. E essa vida futura depende unicamente de nós. A consequência da vida futura depende da responsabilidade dos nossos atos aqui na Terra. A lei de Deus, ela nos adverte a cada instante se fazemos o certo ou se fazemos errado. Ela está ali nos alertando sempre. Então não tem desculpa. E ainda nós temos os espíritos amigos que nos inspiram a seguir o caminho certo. Nós temos todas as ferramentas. Temos a todo tempo exemplos corretos para seguirmos o caminho da luz. E nós somos condutores das nossas vidas. E o Pai nos dá o livre-arbítrio para isso.
E para nos ajudar mais ainda, Deus permite que reencarnemos muitas e muitas vezes, até entendermos a verdadeira felicidade e não empregarmos erroneamente o nosso tempo. Então, meus irmãos, que a cada um de nós, dentro das nossas realidades, nós possamos fazer as nossas reflexões e entender que nosso caminho deve ser o da compaixão, do amor ao próximo, do amor a Deus e do amor para conosco mesmo. E que o Mestre nos ilumine. Obrigada a todos pela atenção. Fiquem em paz. Obrigada, Maria. Cada dia melhor nessas palestras. Aproveito já para fazer um elogio. Lindas palavras da noite. Que nós possamos, né, meus irmãos, seguir o exemplo do Cristo, dos seus maiores apóstolos sobre a terra. Nós possamos empregar bem o nosso tempo, né, como Maria colocou, sem reclamar, ajudar o próximo, para que todos possamos evoluir juntos, né, na irmandade humana. Para encerrar a nossa noite, para ela ficar mais brilhante, eu vou chamar a nossa irmã Alessandra para fazer a nossa prece final. Boa noite a todos. Queridos amigos, convido neste momento a unir os nossos pensamentos. E diante dos ensinamentos hoje aqui, que foram nos trazidos, agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai amado, por mais uma oportunidade que nos é dado de ser retirado o véu da ignorância sobre a nossa existência humana. Que nós consigamos, Senhor, ter essa consciência da responsabilidade dos nossos atos, das nossas decisões, das nossas atitudes, que devem ser sempre permeadas pelo amor, pela humildade, pelo respeito, pelo entendimento ao próximo. Que nós consigamos, Senhor, nesta jornada terrena, entender a nossa verdadeira razão de estarmos aqui. Que nesses ensinamentos de hoje possamos, ao nos deitar, fazer uma reflexão sobre nós. Que seres queremos ser? Que nós possamos, Senhor, entender o significado desse amor incondicional que nosso Mestre Maior nos deixou. Que nós possamos agir sempre em comunhão aos ensinamentos de Cristo. E que diante dos sofrimentos da vida, como aqui hoje foi ministrado, nós possamos ter a certeza que estamos sendo amparados. E que devemos passar por esses momentos confiantes e esperançosos de que no final tudo ficará bem. Que diante desta vida, entre erros e acertos, nós consigamos sair ao final vencedores. Que assim seja. Obrigada, Alê, pela lindíssima e inspirada prece. Obrigada, Edenilce, pela leitura. Obrigada, Maria, pela linda palestra. E eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que organizam o seu tempo,
que param ali, liga seu computador, seu celular, e estão conosco toda quinta-feira. Essa família linda que formou a FEMEL. Agradecer a espiritualidade, que nos protege, prepara todo esse local de cura, de ajuda e de conhecimento. E é com essa gratidão imensa a todos que eu vou encerrar o nosso evangelho desta quinta, aguardando a todos na próxima quinta com mais um evangelho.